A outra pergunta também bastante prática é, se é Deus que escolhe, qual é o sentido de orarmos pela conversão de alguém? Porque a oração tem poder. Porque a oração funciona. A pergunta está invertida. Se Deus não escolhe ninguém, se cada pessoa tem que tomar a decisão por si mesma, para que orar? Então você ora para Deus falando assim: Senhor, salve meu marido. Aí o Senhor diz: não posso. Não, minha filha, desculpe, mas a sua doutrina não me permite. Porque você entende que o seu marido tem livre-arbítrio. E você entende que ele tem que tomar a decisão dele. Então, minha filha, eu não posso fazer nada, sinto muito. Quem pode fazer é você. Vá lá e dê um jeito de converter o seu marido. E pare de ficar falando comigo perdendo seu tempo aqui. Não é isso? Se Deus não pode, se não é Ele que escolhe, portanto, converte os corações, para que orar? Nós oramos porque nós cremos que é Ele que faz isso. E, portanto, vale a pena orar. O apóstolo Paulo estava lá em Corinto, né? Pregando, e acho que estava meio difícil a situação, poucos convertidos. Ele teve um sonho à noite, Deus falou assim: Paulo, fala, cara, não para de falar, fala, não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Olha que interessante, se você usar essa lógica humana, você diria assim: Paulo não precisa falar nada, Deus tem povo, Ele vai salvar. Ele vai salvar de um jeito ou de outro. Não é assim que funciona. Ele está dizendo: porque eu tenho muito povo nessa cidade, eu quero que você pregue e não te cale. Por quê? Porque tanto a oração quanto a pregação do Evangelho são os instrumentos que Deus usa para converter os corações. É porque Deus age. É por isso que a gente ora. Porque Deus age. Muito bem, mais uma pergunta aqui, talvez mais prática também, da Cristina Albano. Como entendemos, né, como chegamos à conclusão, ou como percebemos que somos um desses eleitos aí de Jesus? A primeira evidência da eleição é aquilo que a gente chama de o testemunho interno do Espírito Santo. Significa que, é isso que Paulo fala, né? O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O famoso Abba Pai. Isso não é verificável externamente. Não é uma questão de olhar para a pessoa e dizer: você está emocionado, então você deve estar salvo. Tá? Não, só a própria pessoa sabe. Só cada eleito sabe lá no fundo do seu coração que ele é um escolhido de Deus. E por quê? Porque ele se sente filho. Porque o Espírito conversa com o nosso espírito, dizendo: Abba Pai, paizinho, papai. Chamando Deus de pai de um jeito bastante íntimo. Então, primeira evidência, testemunho interno do Espírito Santo. Segunda evidência, testemunho externo do Espírito Santo. Qual que é o testemunho externo do Espírito Santo? O primeiro é aquele que o próprio crente dá quando ele diz: eu aceito ser batizado e eu aceito, eu professo a minha fé publicamente. Então, o Espírito Santo o leva a fazer isso. E isso, então, é acompanhado do quê? Paulo fala assim lá na primeira carta aos Tessalonicenses: estou muito feliz por vocês, porque eu percebo 3 coisas em vocês, Tessalonicenses. Primeiro, a operosidade da vossa fé. Vocês têm uma fé que trabalha, uma fé operosa. A abnegação do vosso amor. Vocês têm um amor verdadeiro, abnegado uns pelos outros. A firmeza da vossa esperança. Vocês têm esperança firme. Fé, amor, esperança. Amor, fé, esperança. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. É o que ele disse? Sabe por que eu posso ter certeza que vocês são eleitos?
Porque além do fato de que vocês têm testemunho interno do Espírito Santo, além do fato de que vocês professaram publicamente a sua fé, vocês mostram na prática fé verdadeira, amor verdadeiro, esperança verdadeira. São os frutos. Jesus disse, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Então, todo eleito produz frutos verdadeiros da eleição. Por isso não faz sentido falar assim, já que eu sou eleito, eu posso fazer o que eu bem quiser, viver do jeito que eu quiser, porque eu sou eleito, eu vou ser salvo de um jeito ou de outro. Eu falo, vá crendo nisso, vai. Vai ser crente assim lá no inferno. Que é para onde você vai. Junto com os outros crentes lá, o diabo que crê em Deus, crente. Tem um monte de crente no inferno, inclusive o diabo. Sem mostrar os frutos verdadeiros da santificação, ninguém verá o Senhor. Então, a eleição se comprova, primeiro, pelo testemunho interno do Espírito Santo, segundo, pelo testemunho externo do Espírito Santo. Última pergunta? Última, então. Então vamos para algumas perguntas são de interpretação de versículos bíblicos, né? A Sara pergunta sobre o lamento de Jesus sobre Jerusalém, Mateus 23, 37, né? Jerusalém, Jerusalém, matas os profetas. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes, né? Se Deus é soberano, Ele quer e eles não querem, como é que se relaciona? A gente costuma dizer que na vontade de Deus, né, há dois aspectos. Eu falei um pouco sobre isso na aula passada, sobre soberania de Deus, mas existe a vontade de decreto, existe, e ela é absoluta, né? O que Deus decretou, inevitavelmente acontecerá. Quer seja a ordem A, quer seja a ordem B, mas Deus vai cumprir o que Ele decretou. E Deus também tem a sua vontade, que a gente chama de, ela não é absoluta, é uma vontade de preceito ou de desejo. E essa vontade pode frequentemente ser contraditada. Vejam, eu posso perguntar assim para vocês, vocês acham que Deus quer que as pessoas matem umas às outras ou não? Bom, Ele disse, não matarás, né? E se Ele disse, não matarás, então eu posso afirmar categoricamente que o desejo de Deus, a vontade de Deus, é que ninguém mate ninguém, correto? Ele falou, não é para matar. Mas esta vontade de Deus pode ser contrariada o tempo todo. Deus permite que a sua vontade seja contrariada. É a sua vontade preceptiva, de preceito, mandamentos. Do mesmo modo, a Bíblia diz assim, Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou Ele diz assim, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta, se arrependa. Posso afirmar, portanto, que a vontade de Deus, ou pelo menos um aspecto da sua vontade, é que todos sejam salvos? Sim, posso. Contudo, esse é o aspecto da vontade de Deus que pode ser contrariado. O aspecto que não pode é justamente eleição e predestinação. Então, respondendo a Sara diretamente, os dois aspectos da vontade estão ali nessa frase. Quantas vezes eu quis, meu desejo, minha vontade, é que vocês se convertam. Vocês não quiseram. Então eu vou salvá-los mesmo assim? Não. Portanto, serão condenados. Se fosse o decreto, Ele os salvaria. Se estivesse no seu decreto salvar todos eles, Ele os salvaria. Não estava. Então uma coisa pode estar no seu decreto e estar no seu preceito, no seu desejo. Ou pode estar no seu desejo e não estar no seu decreto. A definição, a última palavra, é sempre o decreto. Muito bem, irmãos, terminamos por hoje. Que Deus nos dê graça, né, e humildade ao tratar desses assuntos.